Olá, pessoal. Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura nesses tempos de primavera e poder contar com a sua companhia. Permita que o colorido dessa estação estimule um clima de festa para a sua alma, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. E nesta edição, mais uma vez e incansavelmente, vamos dar destaque ao papel dos professores no estímulo ao hábito da leitura. O papel do professor é formar novos leitores e, para isso, precisa despertar seus alunos para o mundo da leitura, enfrentando os obstáculos que pode encontrar pela frente, como os diversos contextos sociais e culturais dos estudantes. Sabemos o quanto que a leitura ela nos dá densidade, nos faz refletir, nos faz pensar de outro modo, faz com que aquilo que a gente faz e precisa fazer bem seja melhor feito. Por isso é um sinal de inteligência. Tua e minha, no dia a dia, quem atua em educação escolar está se formando, fazer dos livros e da leitura um ato continuado e, acima de tudo, ter uma natureza exemplar para as crianças que, quando nos percebem encantados com a leitura, também com ela se encantam. Por isso, esse encantamento coletivo, ele é quase um enfeitiçamento no bom sentido. Aquela coisa da fada, na gostosura que é o estar fadado, estar destinado a seguir uma determinada trilha. E que trilha é essa? A trilha da formação, que nos faz mais adequados, nos faz mais substantivos, nos faz melhores naquilo que a gente pode ser. Mas também, claro, nos deixa em estado de alerta para que a gente entenda que há muita coisa a saber e nós saberemos, juntas e juntos. Nos tempos atuais, entre tantos outros desafios, temos o acesso dos estudantes às tecnologias, que oferecem muitas vezes soluções rápidas e rasas, como, por exemplo, resumos de livros. Mas as experiências e pesquisas confiáveis mostram que, para que haja desenvolvimento intelectual de verdade, é fundamental que haja persistência na leitura de bons livros. Então, vamos em frente. O professor que lê, que gosta de ler e que lê mesmo, ele sempre tem sucesso naquilo que ele faz. Eu não conheço um caso de um professor que seja leitor e que ele reclame que os alunos não gostam de ler. Pode reclamar que a escola não tem livro, que isso, que aquilo, mas ele sabe, porque ele é leitor, ele sabe quais são os pontos de toque da leitura. Então ele vai conseguir, apesar das condições nem sempre favoráveis da escola, ele vai conseguir desenvolver um gosto pela leitura dos seus alunos. E para iluminar as trilhas dessa conversa, na entrevista desta semana, nossa convidada é Alcenira Nogueira. Alcenira é professora e escritora, é graduada em Administração, em Letras e Pedagogia, pós-graduada em Letras, Pedagogia e Literatura, mestra em Linguística e coordenadora do Centro de Formação e Formadora Linguística na Secretaria Municipal aqui de Linhares. O que diríamos então para a nossa futura geração? O que pode ser feito para melhorar os nossos dias? Que receita nós daríamos, nós enquanto letrados, nós enquanto linguistas, que receita nós daríamos? O melhor caminho é o conhecimento. O melhor caminho é a amplitude de conhecimento. A leitura ela não possibilita, inclusive, nos colocar no lugar do outro. A leitura ela abre caminho para o imaginário. É seguindo juntos com a luminosidade de Alcenira Nogueira que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, sabemos que é de fundamental importância para termos uma sociedade intelectualmente mais desenvolvida
que haja de parte das escolas o desenvolvimento de ações que estimulem os estudantes ao contato com os livros. E os professores têm parte fundamental. Então vamos para a nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Comece por uma literatura mais fácil, você vai ler todos os dias. E não tenha a ambição de ler grandes trechos. Comece com pequenos trechos. Se você ler um parágrafo, 2, 3 parágrafos antes de dormir, que é uma coisa que é um hábito que eu tenho, por exemplo, você já vai, lógico, criando este hábito. Obviamente eu não leio apenas antes de dormir, mas vamos imaginar um dia meu atarefado, eu faço 1 milhão de coisas, trabalho com educação, então que eu não consigo um tempo de leitura ao longo do dia. Pelo menos aquela 1 página, 2 páginas, nem que seja 2 parágrafos antes de dormir, faz parte do meu dia a dia. Então, comece por aí, deixa o livro do lado da sua cama, escolha um livro que lhe dê prazer e todo dia um pouco. Eu não perco oportunidade. Então, por exemplo, se eu pegar um táxi, um Uber, eu sempre tenho ali um livro na bolsa. Então, na sala de espera de um dentista, de um médico. Então, o tempo todo que eu tenho, esse tempo livre, eu estou sempre lendo. E na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, que tal falarmos de leitura na escola, literatura na veia? Olha, pessoal, na segunda-feira, dia 21 de novembro, no início da noite, tivemos um bate-papo literário da melhor qualidade, envolvendo estudantes do primeiro período do curso de Pedagogia da FACELE, a Faculdade de Ensino Superior de Linhares, sendo a temática o papel do professor no estímulo ao ato da leitura, o fio condutor desse encontro. Essa ação foi promovida pelo nosso projeto Prazer da Leitura, que está completando 8 anos de ações voltadas para o incentivo à leitura. Esse encontro foi mediado pela professora e escritora Alcenira Nogueira, que é nossa entrevistada desta edição. Fui influenciada a ler desde pequena pela minha mãe e desde então a leitura se tornou algo muito importante para mim. Desde então eu criei um hábito de sempre carregar um livro comigo, seja físico ou digital, porque a qualquer momento que eu sinto que tem um tempinho livre, eu já começo a ler, porque não é apenas mais um lazer para mim. É um escape também da realidade, quase que a realidade que nós estamos vivendo hoje em dia não é uma das melhores, não é fácil manter uma saúde mental e livros me ajudam muito nessa questão. Como sabemos, né, pessoal? O ato da leitura permite o acesso a um universo de possibilidades. A leitura é importante para mim porque ela me leva para um universo totalmente desconhecido, né? Eu cresci em uma casa onde eu não fui influenciada a ler, minha mãe não sabe ler até hoje e o meu pai tinha muito pouco leitura e isso, na verdade, me incentivou a querer ler, né? Então, o único acesso aos livros que eu tinha na escola, e eu amava a Semana da Literatura, na época só tinha a Semana da Literatura, onde a gente podia levar os livros para casa, e eu amava naquele momento, porque a minha casa não tinha livros para ler. Então eu cresci, e quando eu comecei a ler, eu fiquei apaixonada pelo universo da leitura, conheci coisas que não era da minha realidade, né, porque tive uma realidade bem assim, bem humilde, digamos assim, bem de necessidade, então não tinha acesso a livros, né? Não tive pais influenciadores na leitura, mas isso só crescia o desejo no meu coração de ler. E aí, cada vez que eu leio um livro, outro livro, eu fico mais apaixonada pela leitura, porque ela me leva para um ambiente onde eu nunca fui. E esse encontro marca mais um passo na direção do cumprimento do objetivo maior do nosso projeto Prazer da Leitura, que é estimular nossos estudantes ao contato com os livros. E esse estímulo deve ser ampliado dentro da escola. Esse projeto é sensacional, porque nós, professores universitários, enfrentamos hoje uma crise com relação à leitura. Os nossos acadêmicos, eles têm resistência em ler. Inclusive os alunos que
fazem pedagogia. Alguns confessam que não gostam de ler e há uma grande preocupação. Professores que não leem, eles, além de não dar o exemplo, eles correm risco de não serem bons profissionais, de não exercerem bem a sua profissão e principalmente saber defender os seus direitos e interesses, né? Então, esse projeto foi sensacional. A professora Alcenira tem uma boa postura, uma boa didática, cativou a participação dos acadêmicos. Eu sou muito grata pela participação de vocês aqui. Literatura de qualidade, direto na veia. E nós, do programa Sim para a Literatura, é claro, assinamos aí embaixo. Afinal de contas, a leitura, ela trabalha em nós o senso de criatividade. Quando nós lemos, nós imaginamos a história, e isso é um estímulo para o aprendizado e para o desenvolvimento das capacidades dentro do processo educacional. É seguindo juntos na expectativa de construirmos um Brasil que valoriza nossos professores e professoras, que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. O que diríamos então para a nossa futura geração? O que pode ser feito para melhorar os nossos dias? Que receita nós daríamos, nós enquanto letrados, nós enquanto linguistas, que receita nós daríamos? O melhor caminho é o conhecimento. O melhor caminho é a amplitude de conhecimento. A leitura ela não possibilita, inclusive, nos colocar no lugar do outro. A leitura ela abre caminho para o imaginário. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a professora Alcenira Nogueira. Na edição dessa semana do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho o prazer, a satisfação de receber a Alcenira Nogueira. A Alcenira é professora, trabalha aqui na Secretaria Municipal de Educação de Linhares, como coordenadora de projetos, e é professora muito conhecida da área de linguagem. A Alcenira está de volta ao programa Sim para a Literatura, depois de nos presentear com a sua presença e participação, tanto no programa Sim para a Literatura e outras vezes no programa Bate-Papo das 6, aqui da Rede Sim de Televisão em Linhares. Alcenira, seja bem-vinda. Bem-vinda. Há quanto tempo, hein, moça? Quanto tempo, né, professor? Estava com saudades. Realmente, a TV Sim é parte da minha casa, eu me sinto muito em casa. E eu até parabenizo, porque é uma emissora que é democrática, trabalha a serviço da população, que dá voz à comunidade. Isso. E quero parabenizar mais uma vez essa iniciativa de levar literatura, de levar leitura para a sociedade. Então, fico muito feliz de estar novamente aqui. Obrigada pelo convite. Maravilha. Bons ares trazem você de volta ao programa Sim para a Literatura. Ô, Alcenira, a gente já trabalhou essa pergunta aqui antes, mas como é, assim, de forma breve, como é que a leitura chegou na sua vida e de que forma que o seu histórico de leitura transformou você em professora de linguagem? Porque você tem uma formação em administração, não tem? Professor, me lembro disso. Sou formada em administração. Exatamente. Impressionante, professor. Meu histórico de vida, eu não gostava de ler. Na verdade, você tem uma formação em administração e letras, né? E letras, e também pedagogia. Você se formou primeiro em administração. Administração. Como é que foi tudo isso, Alcenira? Eu não tive, de certa forma, uma infância em que a leitura fizesse parte do meu cotidiano. Tanto que hoje é uma das temáticas que eu mais defendo em meio à educação infantil. Eu não tive essa oportunidade. Mas eu tive, de certa forma, uma experiência no Ensino Fundamental 2 com uma das minhas professoras de língua portuguesa que, de certa forma, da sua forma, do seu jeito, ela utilizava de didáticas que me fazia ler. Mas eu tinha uma resistência para ler um livro do início ao fim. Muita resistência. E eu lembro até hoje... Você lembra do nome dessa professora? Não lembro o nome da minha professora. Ela era uma professora que eu a tenho em memória, a professora Eronita. Soretama. Ok. Ela foi professora, foi diretora da escola. Mas ela, de certa forma, chegou um dia para mim, do jeito dela, de ser, e disse: se você não ler, você não será ninguém nessa vida.
Na época, né? Hoje nós teríamos certa resistência de falar isso. Exatamente. Mas na época foi impactante. E eu lembro que o primeiro livro que eu li abriu as portas para que eu nunca mais parasse de ler, foi a obra Dom Casmurro. Do Machado de Assis. Eu me encantei pelo romance, de tal forma que depois dessa primeira experiência eu nunca mais deixei de ler. E a partir daí, a primeira faculdade que eu fiz foi ainda muito nova, foi administração de empresas, mas eu concluí sem encantamento. Não tinha nenhuma, de certa forma, nada que me cativava. Não tem muita familiaridade com o mundo da matemática. Eu sei. Mas ainda assim, eu comecei a mexer com administração, tive outras funções que desempenhei, mas algo em mim mexia, que eu tinha que trabalhar e entender um pouco mais da linguagem, entender um pouco mais desse mundo da leitura que me encantava. Foi aí que eu experimentei fazer a faculdade de letras. E foi uma experiência que, de certa forma, foi divisor de águas em minha vida. Quando você escolheu o curso de letras, você já trabalhava com educação? Já trabalhava com educação, mas não educação. Eu trabalhava na época com a didática de educação de autoescola. Ah, tá. De autoescola. Olha só, né? Eu trabalhava como professora, instrutora de trânsito e diretora de ensino. É mesmo, Alcenira? Sim. E aí eu estudava muito a legislação de trânsito, direção defensiva, ensinava meus alunos, mas algo em mim estava gritando. Porque a paixão pela leitura, ela não passa. Eu falo que a experiência com a leitura é uma experiência única, que todo mundo tem que viver. É sim. Todo mundo tem que vivenciar. E eu comecei a fazer minha faculdade, mas eu fiz cada dia da minha faculdade com satisfação, com encantamento. Porque eu sabia que eu estava fazendo o curso certo. Eu sabia que era aquilo que eu queria para a minha vida. E desde então eu assumi a sala de aula como professora de língua portuguesa, assumi outras funções da linguagem, fiz a minha pós de especialização, dei sequência em mestrado, porque meu sonho era inteirar cada vez mais a linguagem. E é como se fosse um caminho sem volta, porque, de certa forma, a linguagem ela é um processo contínuo, que não tem fim, não tem término. O estudo da língua não é somente o estudo do signo, do significado. O estudo da língua é estudar aquilo que surge todos os dias. Então, nós nunca estamos prontos. É uma evolução que tem que ser diária. Eu nunca estarei satisfeita. Tem a linguagem, a leitura dos livros, mas tem a leitura do mundo, né? De mundo, sim, a visão ampla. E todos os dias nós temos fatos e situações e contextos novos. E com essa ascensão da tecnologia, a gente percebe que cada vez mais nós temos que buscar outras modalidades de leitura. Então, essa é a minha tese de vida. Eu nunca vou ter um fim, só de que esse mundo aqui vier deixar. Ô Alcenira, de que forma a gente tem presenciado assim, vários momentos da nossa realidade em que parece que cada pessoa está pegando um fato histórico ou presente e construindo a sua própria narrativa. Por isso, em muitos lugares, a prevalecência da fake news, né? A pessoa pega ali aquela mentira que veio, muitas vezes, via rede social e reproduz aquilo como se fosse a verdade anterior, o fato anterior tivesse simplesmente deixado de existir. Como é que você percebe o ato da leitura de bons livros e tal? De que maneira que isso contribui para a gente melhorar essa percepção da realidade? Eu faço até uma pausa. Essa visão mais crítica que a gente precisa ter. De que maneira que você acha que o exercício cotidiano da leitura de bons livros e tal contribui para que a pessoa tenha uma visão mais crítica das coisas? Por exemplo, não ficar pegando fake news e compartilhando de qualquer maneira. De que maneira que contribui, Alcenira? Porque a gente está precisando muito disso, né? Na sociedade, né, de uma retomada dessa consciência, né? Realmente. Não tem explicação, é um único caminho, né? Não tem uma receita pronta, mas é o único caminho. A leitura, ela desperta a criticidade. O indivíduo que lê, ele não capta todas as informações, ele não é um receptor de informações, mas ele é um cidadão crítico que interpreta as informações. Então a dificuldade que nós temos na sociedade hoje é justamente essa falta de leitura. Porque tudo que me passam vira verdade. E aí o indivíduo acaba acreditando em noções distorcidas e não caminha para o fato como ele é. Por isso que nós vivenciamos hoje cada vez mais, em todos os contextos,
cidadãos que, infelizmente, não compreendem o que leem sempre de forma muito superficial, e nessa leitura superficial ele recebe informações, ele não compreende as informações, ele vira um mero receptor de informações. E o que é pior, ele recebe e transmite. E reproduz muitas vezes automaticamente. E aí ele acaba dando aquela brincadeira, não tem, que nós brincávamos de telefone sem fio na escola? Exatamente, É a mesma coisa. Porque eles recebem, e o que ele entende, ele dá mais uma recheada e passa. Dá mais um entendimento e passa. E o que a gente tem de consequência disso é uma sociedade, infelizmente, que cada vez mais capta-se o ódio. Uma sociedade cada vez mais dividida, polarizada, que de certa forma só prejudica, de certo modo, só prejudica um processo evolutivo da nação. Um outro comportamento, Alcenira, que eu tenho percebido muito e tenho falado muito disso. Tem um percentual significativo de pessoas, eu não sei especificar se esse percentual é um percentual maior ou menor quando nós consideramos o todo da população brasileira. Mas eu tenho visto muita gente assim, se desumanizando, sabe? Se desumanizando. Você fala, poxa, o Brasil hoje a gente tem uma situação trágica, nós temos 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. As pessoas acham que não. As pessoas acham que não. As pessoas não estão olhando no entorno delas. Então isso passa, pelo menos a meu ver, por uma falta de sensibilidade de perceber o outro como ser humano. Como é que eu posso dormir confortavelmente sabendo, por exemplo, que tem uma criança que acorda e não tem o que comer, né? E isso é real. A leitura, esse contato com os livros, com as histórias, até eu acho que com a tragédia, o drama de certos personagens, nos ajuda a ser mais humanos, mais humanizados. A leitura sempre foi utilizada, na verdade, a literatura e a arte foi utilizada para manifestar gritos que a sociedade não tinha como fazer. Eram manifestações sociais que, de certa forma, expunham o que a sociedade vinha sofrendo. E aí, eu lembro, por exemplo, uma obra Meninos de Areia, que era uma denúncia, de certa forma, da situação que as crianças viviam em Salvador, na Bahia. Capitães de Areia. Uma situação crítica, sim. Né? Então, qual foi? Imagina, se nós voltássemos esse livro, eu acredito que é de 1930. Eu não sei, é do Jorge Amado. Nós não tínhamos toda essa repercussão. Nós não tínhamos tecnologia, não tínhamos redes sociais, não tínhamos tanta informação, não tínhamos como passar a realidade daquelas crianças. E o que é a literatura? Crianças abandonadas, crianças que transitavam pelas ruas, violência da polícia, né? À mercê da sociedade. Exatamente, né? Então, o que nós percebíamos? As crianças marginalizadas, elas foram denunciadas pela literatura. Então, a literatura, ela expõe os problemas sociais que nós enfrentamos. É uma maneira de colocar... As nossas feridas abertas, né? Dores não curadas, realmente. Qual é, Alcenira, o efetivo papel do professor no estímulo ao hábito da leitura? É crucial. Ele é mediador. Ele é mediador nesse processo. Ele não é o único caminho, mas ele media. Então, imagine, professor, quando você tentava ensinar o menino a gostar de ler, quando nós só tínhamos livros. Só tínhamos livros, livro didático, livro literário, paradidático, um quadro e giz. Hoje, o menino já tem contato com o celular com 6 meses de vida. É um aranhado de informações. Cores, ludicidade, tudo tem que ser mais atrativo, cada vez mais, porque tem muita coisa. Então, para chamar a atenção... Essa coisa da sociedade da imagem, né, que é muito valorizada. O aspecto multimodal, a imagem, o padrão que a sociedade impõe, a tecnologia, os recursos da tecnologia. Então, você entra... Hoje a gente está no mundo metaverso, no mundo digital. O professor tem que competir com isso. Ele vai competir com isso? Não vai. Só que o professor mediador do século XXI tem um desafio bem maior. Como chamar a atenção desse aluno que tem tanta informação? Como que ele vai gostar de um professor, de um quadro e um giz, sendo que em casa ele tem um celular, ele tem internet, ele tem tudo à sua disposição, ele já entra no mundo do metaverso, jogos, cores, luz, ação, movimento. Imagina, quer competir, o desafio é maior. É maior. Mas nós somos capazes. É isso. Alcenira, bom, outra faceta sua, né, que nós fomos premiados aqui, pessoal, saber de primeira mão, para a gente finalizar esse encontro.
Com certeza absoluta, teremos o prazer, né, de acompanhar você em todo o processo daqui para frente. Inclusive, se você não me convidar para te ajudar no evento de lançamento do livro, eu já você vou não foi ficar convidado, você foi intimado. Primeira mão, pela primeira pessoa que disse. A Alcenira Nogueira, poetisa. Isso, poeta. E poeta. De onde saiu, Alcenira? Esse prazer pela poesia. Saiu... Não conhecia esse lado seu. Imagina, né? Trabalho tanto com redação. Fiquei sabendo hoje, Trabalho tanto com redação, com textos dissertativos. Me vem a necessidade de trabalhar poesia. Professor, há muito tempo eu tenho adotado em minha vida, por que não dizer, eu falo que nós somos seres em constante evolução. Mas eu tenho em minha vida adotado o hábito de parar para ver o mundo. Não parar só para ver notícia, reportagem, mas parar para ver o mundo. Parar para ver o sorriso de uma criança. Parar para ver um pássaro que posa no retrovisor do meu carro. Parar para entender alguém que está no sinal pedindo socorro. Parar para entender um idoso que precisa ser visto pela sociedade. Parar para compreender as inúmeras mazelas sociais que nos cercam. Só que eu não vou falar de texto informativo. Eu vou falar de uma forma poética de ver o mundo. Esse vai ser o título do meu livro, do meu trabalho, que é um sonho, dentre os outros que eu já fiz, tive o prazer de produzir, mas no próximo ano esse é o primeiro desafio. Nós vamos abrir, nós vamos abrir o ano de 2023. Com certeza. Lançando essa obra literária, que é uma forma poética de ver a vida, mas de olhar na alma, não de olhar o ser superficial, de olhar a alma do ser humano. Você sabe que eu terei muito prazer em participar desse projeto com você. Eu estou muito feliz. Estaremos juntos. Seja bem-vinda mais uma vez. És um dos mentores dos nossos sonhos, enquanto nós que somos escritores em Linhares, temos o prazer de ter-te como primeiro professor, primeira pessoa que sempre nos incentiva, que abraça as causas, que faz acontecer. Então, eu tenho certeza que todos nós, escritores, somos gratos a esse trabalho brilhante que você desenvolve em Linhares. 8 anos do projeto Prazer da Leitura e agora, início de fevereiro, vai coincidir com o lançamento do seu livro, 6 anos e meio do programa Sim para a Literatura. Vamos comemorar juntos. Vamos começar 2023 com chave de ouro. Com certeza. Obrigado, Alcenira, pela participação. Agradeço. E claro, você sabe que a gente tem um tapete vermelho para você aqui o dia inteiro, né? Seja bem-vinda de volta. Quero agradecer muito ao diretor Giovanni, que tem sempre de portas abertas. Muito obrigada, sou fã dessa pessoa maravilhosa. E volto a dizer, eu sinto como se a Rede Sim fosse parte da minha casa. Porque eu tenho muito amor por todos vocês, tenho muito carinho, muito respeito, muito, pelo trabalho que vocês desenvolvem na nossa cidade, em nossa região, no nosso município. A minha mãe é fã, do seu programa. Assiste o programa? Dona Luzinete Nogueira, viu? Legal. E olha, a minha mãe, professor, vamos terminar, vou contar essa experiência. Claro, pode falar. A minha mãe fez 2º grau agora, depois dos 65 anos. É mesmo? Ela hoje, graças a Deus, tem o 2º grau e ela se esforça muito para ler. Mamãe não foi escolarizada. Ela alcançou o ensino depois de vida adulta, já sendo anciã, e minha mãe vem vencendo barreiras. Hoje a minha mãe é uma guerreira. Ela gosta muito de ler a Bíblia. E ela já tem agora... O que ela vem falando comigo? Que ela quer ler livros mais complexos, mais difíceis. Porque a Bíblia ela já leu inúmeras vezes. E ela quer ler livros mais difíceis. E eu fico tão feliz porque nunca tem uma idade. Não tem uma idade para começar a ler. Exatamente. Mas eu tenho visto que a leitura tem prevenido o mal de Alzheimer na sociedade. A leitura é um exercício mental excelente. Então, assim, recomendo para todos. É a literacia que começa com as crianças, que dá-se sequência com a escola, a importância da família nesse processo leitor e a importância desse mediador que é o professor. É juntos que nós somos capazes de fazer essa força acontecer. Maravilha. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Obrigado por ter vindo. Agradeço. Eu que agradeço. Um abraço. Como disse a escritora Marina Colasanti, o professor que não é leitor não tem como formar leitores. Não forma um. A leitura é contaminação amorosa. O professor tem que acreditar no que diz. E para acreditar, ele tem que ser leitor. Toda a escola, quando eu digo a escola inteira está voltada para esse projeto de leitura. É muito importante, é muito.
Nós não temos ideia de como num mundo tão caótico, num mundo supervalorizado de fake news, de mentiras, de descompromisso com as coisas, como é importante ensinar as crianças. A literatura põe à disposição das crianças e dos jovens, a literatura põe mundos e mundos, e que ela vai aprendendo a respeitar o diferente, ela vai aprendendo a fazer a sua parte para contribuir um pouco para que esse mundo seja cada vez melhor. Eu digo isso porque eu penso realmente isso. É assim que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aproveita e faça a sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiência de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas literárias e muito obrigado.